a condição dos gentios sem Deus. A palavra de Deus diz assim, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Pronto. O texto áureo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Verdade prática nos diz que outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, antes, um tempo passado, gentios estavam sem Deus, sem esperança, como vamos ler no texto bíblico, mas em Cristo nós temos esperança, nós temos Deus e nos tornamos herdeiros das promessas. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, verso 11 e verso 12. A EBD de hoje vai ser fundamentalmente uma análise acerca desses dois versos sagrados. Depois vai para Romanos 4, do 12 ao 14. A palavra de Deus diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não são somente da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Então, indo devagarzinho aqui, antes da gente entrar até na lição propriamente dita, vale a pena. Ô, Jesus, hoje eu estou gago que só, misericórdia. Vale a pena a gente lembrar uma coisa. Na doutrina passada agora, eu estava comentando como a própria lei de Deus, ela é graciosa, E observa como esse entendimento é um entendimento que a gente vai encontrar em Paulo. Porque, olha só, ele vai mostrar que existe uma promessa feita para Abraão. Só que a promessa que foi feita para Abraão não era uma promessa que se cumpriria plenamente somente através de regras e práticas e uma lei, uma forma de conduta. Era necessário que ela fosse uma expressão da fé. Logo, a raiz, a base daquilo que a gente entende por promessa abraâmica é fundamentalmente o fato de que, e aqui eu estou citando Romanos 4, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, o grande fundamento da fé não é a ideia de que, se eu fizer aqui, eu vou seguir um manual de instruções, eu vou seguir aqui a receita de bolo da salvação, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí por diante, e aí eu obtenho o favor de Deus, eu obtenho a salvação. Isso não existe. Na realidade, a própria lei é fundamentada na fé. E isso é uma coisa que, com o passar do tempo, o povo de Israel meio que parece ter perdido esse entendimento. Então, aquela história, eu só cumprir o mandamento, mas não ser uma expressão da fé em Deus, e um entendimento que Deus nos salva graciosamente. Afinal de contas, Abraão, quando recebe o chamado de Deus, não havia mérito nenhum nele. Isso é muito claro ao longo da Escritura e enfatizado na carta aos Romanos, Abraão estava lá numa cidade que
estava lá em Ur dos Caldeus, né? E recebe um chamamento de Deus. Qual o mérito de Abraão nisso? Nenhum. Mérito total de Deus que graciosamente se volta para Abraão e o chama, né? A beleza do evangelho é que ele se realiza, a beleza do chamado de Deus é que ele se realiza na vida de Abraão, quando Abraão, pela fé, atende ao chamado de Deus. Isso a gente vai enxergar um pouco também na lição de hoje. O objetivo específico é entender o modo que os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E nesse momento vale sempre a pena de ressaltar que quem são os gentios que o texto sagrado fala. Gentios no texto sagrado são todos aqueles que não são judeus. Logo, eu, você, nós que não somos judeus, somos gentios. Então, o que a gente vai caminhar hoje? A intenção da lição de hoje ela é estruturada em cima de alguns pilares. A gente precisa entender, no ponto 1, a gente vai ver o que é essa questão de circuncisão, os que são chamados, né, da incircuncisão, que história é essa, qual o significado disso, por que, quando foi estabelecida, etc. Vai mostrar que nós, enquanto gentios, estávamos, de fato, longe, separados, né, dessa promessa que havia, e tentar entender esse impacto dessa realidade de nós não estarmos incluídos naquilo que Deus havia falado para Abraão. É importantíssimo a gente entender isso, até para a gente compreender como Deus ele é maravilhoso na nossa vida. Então, uma lição importantíssima para a gente se lembrar. Então, é isso que vai falar na introdução. A gente vai ver que os gentios, nós, antes da regeneração, nós havíamos experimentado 5 formas de provação. Estávamos sem Cristo, separados de Israel, separados, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É isso que a gente vai ver. Então, indo devagarzinho, primeira ideia é: que negócio é esse de circuncisão? Circuncisão é literalmente um corte, um ato cirúrgico. Inclusive, é muito interessante que a expressão que tu vai encontrar no Velho Testamento, no hebraico, no português a gente fala assim: olha, eu vou fazer uma aliança. A gente não vai encontrar essa expressão no hebraico, a gente vai encontrar a expressão nós vamos cortar uma aliança. Por que a ideia de corte? Essa ideia, por isso que teve, inclusive, essa representação física da aliança de Deus ser algo cortado, né? Então, o órgão sexual masculino é removido o prepúcio, né? A parte da pele do órgão sexual masculino como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Isso é estabelecido por Deus em Gênesis 17. Então, Gênesis 12, ao chamamento de Abraão. Gênesis 15, há uma confirmação da promessa. Gênesis 17, há uma nova confirmação da promessa. Nesse momento, inclusive, é o momento em que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e nesse momento ele estabelece que todo aquele nascido ao 8º dia do povo de Israel, da descendência de Abraão, deveria ser circuncidado. Então é estabelecido isso. Inclusive, os estrangeiros que morassem com eles deveriam ser circuncidados, os servos, etc. Então, a ideia é essa, é um sinal externo. Lembra que toda nação ela é estabelecida a partir de uma promessa e de um chamamento de Deus. Deus chama Abraão, Deus estabelece a sua promessa em Abraão,
e estabelece como um sinal visível. Nota aqui uma coisa, irmãos. E a ordem dos fatores altera o resultado quando a gente está falando de vida espiritual. A ordem dos fatores não altera o resultado na matemática. A ordem dos tratores não altera o resultado na construção de um túnel. Mas na vida espiritual altera e muito. Olha só, você primeiro faz parte do povo de Deus. E uma vez que você faz parte do povo de Deus, você já foi alcançado pela aliança, você tem, então, uma marca visível da aliança que Deus havia feito com você. Essa ideia é importantíssima. Você primeiro observa, o chamado de Deus a Abraão foi no capítulo 12. A gente está aqui no capítulo 17 de Gênesis. Por que é importante? Para você não achar que o ato cirúrgico em si faz aliança com Deus. Na verdade, a aliança com Deus é estabelecida pela fé. Você ouviu a voz de Deus e reconheceu a voz de Deus. A partir do momento que Deus faz aliança com você e conta você como um deles, você expressa isso de alguma maneira. E a maneira que tinha sido estabelecido era esse corte. Inclusive, vale a pena a gente se lembrar que o único povo que fazia isso, né, era uma marca distintiva dos judeus em meio às nações. E vale a pena a gente lembrar disso por algumas situações. Sempre que Deus vai estabelecer, e aqui eu já estou caminhando, principalmente isso falando de Êxodo para frente, você vai perceber que as práticas religiosas do povo de Deus eram marcadamente formas de mostrar que o povo de Deus era um povo diferente das nações que habitavam em Canaã. Deus faz questão de mostrar que nós, o povo de Deus, o povo em Abraão, não vai ter as mesmas práticas do povo daquela região. E isso é muito importante você saber disso, até quando você for ler as leis cerimoniais e leis dietéticas e normas que você vai encontrar em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. É bom você entender por que Deus vai colocar algumas situações, que era o objetivo principal, era criar uma distinção, uma visualmente, ou através de práticas, através de concretude, marcas que vão mostrar que aquele povo não é igual aos outros povos que habitavam na região. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara no nosso coração, para que a gente pegue o sentido da lei de Deus e consiga aplicar para a nossa vida de hoje. Senão a gente vai se embaraçar muito com algumas questões do Velho Testamento. Então, por exemplo, como é que funcionava culto no tempo antigo? Haviam muitas celebrações, inclusive na própria região de Canaã, que é a região onde o povo de Deus havia de se estabelecer, que estavam relacionados à sexualidade depravada. Havia, por exemplo, uma expressão que era chamada das prostitutas e prostitutos cultuais. O que é isso? Haviam religiões pagãs em que a adoração para as divindades pagãs estava diretamente relacionada com práticas sexuais. Então, você vai ver isso até entre os gregos, né? A celebração, o nome que a gente utiliza ainda no português de hoje, bacanal, que é uma grande orgia, né? É um nome que é oriundo de uma festa religiosa grega, que é a adoração ao deus Baco, que é o deus do vinho. Então você vai perceber que na adoração pagã havia uma forma cultual ligada a uma imoralidade sexual. O que é que Deus vai marcar?
olha, eu vou simbolizar a aliança. A aliança com Deus requer que o seu povo seja um povo santo. Isso tem que ficar também muito marcado. Santo, separado. Observa como Deus está mostrando que nós não fazemos parte daquela mesma estrutura de culto, daquela mesma moralidade. Ele vai fazer marcas de santidade. E vai falar, olha, o povo lá faz isso, mas vocês são diferentes. Vocês têm uma vida voltada para Deus. Vocês foram comprados e separados para Deus. E toda essa ideia de ser reis e sacerdotes sobre a terra se estabelece desde Êxodo 19, né? Desde o Velho Testamento. Então, um povo santo, uma nação sacerdotal que havia sido estabelecido, vai ter uma marca. E essa marca física mostra, inclusive, uma ruptura com aquilo que era uma prática cultural do tempo antigo. Então, talvez eu esteja complicando muito, mas a ideia aqui principal é essa. Por que a circuncisão é feita na carne? Ora, porque está falando de um símbolo de força vital. Você vai ver, tem um texto que é curiosíssimo, quando Abraão vai procurar, manda o seu servo procurar uma esposa para Isaque, o servo faz um juramento colocando a mão debaixo da coxa de Abraão. Qual é a ideia? É uma ideia de simbolizar algo ligado à vida, força vital. Então, é um símbolo a circuncisão que mostra um corte de aliança para a vida, uma marca distintiva dos outros povos, uma marca de santidade em meio a um modo de cultuar ligado muito à imoralidade sexual. Então, é algo, por isso que é tão sério, por isso que é tão profundo para o judeu. Agora, tu imagina só uma coisa. A gente vai ver que quando chega no Novo Testamento, vão ter brigas muito grandes dentro da igreja, dessa igreja primitiva, por causa disso. Porque essa marca da aliança era uma coisa tão profundamente enraizada neles que era difícil deles compreenderem como é que alguém podia ter parte com Deus se não tivesse passado pela circuncisão. Então, quando a gente começa a se aprofundar no significado religioso da circuncisão, você vai começar a entender um pouco da cabeça do pessoal. Qual é o detalhe que a gente tem que perceber aqui também? Te lembra que eu falei que há ordens dos fatores na vida espiritual fazem diferença? O que acontece aqui? Isso vai acontecer principalmente no pós-exílio. Depois do exílio, quando o povo está retornando, isso eu estou me referindo a período de Esdras, Neemias, primeiro retorno, reconstrução do templo com Zorobabel e aí por diante. Você vai perceber que Esdras e Neemias, eles fazem um esforço muito grande para a valorização nacional dos judeus. Por que isso? Houve gerações que estavam fora do seu local, estavam longe de Judá e estavam se misturando com uma cultura inicialmente babilônica, posteriormente persa, e os povos que haviam permanecido em Judá, nem todo mundo foi cativo para a Babilônia. Quem vai cativo para a Babilônia é principalmente a elite, a nobreza, a população pobre, aqueles que não tinham condição de fugir, ficaram numa Judéia destruída, numa Judéia em
em ruínas e que foram perdendo seus traços nacionais. E com Esdras e Neemias há uma valorização dos aspectos de identidade nacional dos judeus. E volta com muita força tudo aquilo que caracterizaria os judeus como uma nação. E aqui existe um momento que existe uma forte inversão nas ordens. Agora, a partir disso, a gente está falando de pelo menos 500 anos até a carta que Paulo está escrevendo aos Efésios, a gente vai ver que a ideia aqui não é uma expressão de fé e aliança com Deus. A gente está falando principalmente de uma marca nacional. Então, os judeus da época de Jesus e da época de Paulo já estão entendendo que você primeiro é cortado, você primeiro é circuncidado, e o fato de você ser circuncidado na carne é suficiente para você fazer parte do povo de Deus. Por isso que Paulo vai explicar para ele que, meu amigo, não é bem assim. Não é a circuncisão da carne que faz a diferença. É aquilo que Paulo vai chamar de circuncisão do coração. Está entendendo? Não é a marca na carne, é a marca no coração que para o povo judeu deveria ser expresso na carne. É isso que é o ponto, é a sutileza que havia sido perdido ao longo. Por isso que em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão nem incircuncisão, mas o ser nova criatura, é ser nascido de novo, como vai dizer Jesus a Nicodemos em João capítulo 3. Agora, observa. Chega assim, esse entendimento, então, é um novo entendimento. Não, meu amigo. O grande detalhe é que Jesus ele vai trazer não uma nova interpretação da lei de Deus. O que Jesus verdadeiramente traz é a verdadeira interpretação da lei de Deus. Não é uma mudança na lei. É o verdadeiro significado à luz da completude da revelação. A revelação de Deus ela é gradual ao longo da história. A plenitude da revelação é Cristo. Então, quando Cristo vem, ele traz uma nova luz e o verdadeiro significado daquilo que foi estabelecido por Deus desde o Velho Testamento. É isso que as pessoas só tinham perdido o foco ao longo da história. Irmãos, eu estou conseguindo ser claro até agora? Eu sei que às vezes quando eu entro nesse aspecto de Velho Testamento, de lei, dessas coisas, às vezes eu fico muito teórico. Eu sei que às vezes eu dou uma volta muito grande. E aí, nessa história de dar volta muito grande, às vezes perde um pouco do entendimento. Mas eu estou conseguindo ser claro até agora. Se algum irmão tiver alguma dúvida, pode perguntar pelo chat, viu? Que aí eu leio e respondo. Ok. Chegando aqui na Nova Aliança. Chegamos agora a partir da obra de Cristo. O que é que aconteceu? Eu tenho uma igreja que começa em Jerusalém, começa com os judeus, e que vai se espalhando para os gentios. E aqui vocês vão observar que isso vai agravando. No primeiro momento, algumas pessoas dos judaizantes acreditavam que, para você ser crente, você não basta crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus e cumprir toda a prática da lei. Ou seja, cristãos deveriam ser circuncidados, cristãos deveriam guardar as leis de Deus no sentido de práticas como guarda do sábado
e leis dietéticas, como, por exemplo, se abster de comer um porquinho. Pronto. Então, o entendimento era daquele, porque, olha, se existe uma promessa que foi estabelecida desde Abraão, para você fazer parte disso, você tem que fazer parte cumprindo isso. Paulo era um dos defensores, Pedro tinha esse entendimento também, isso em Atos dos Apóstolos, existe essa revelação de Deus na vida de Pedro, que aquilo que Deus fez puro, ninguém deveria chamar de impuro, mas havia esse conflito, a ponto de que a igreja teve que se reunir para debater o assunto. Isso foi chamado do primeiro concílio da igreja. Está em Atos, capítulo número 15. E é maravilhoso. Enfim, só Atos 15 vale muito a pena depois de dar uma olhada com calma. Mas o ponto aqui principal. O que é que foi decidido pela igreja? Perdoe-me, eu vou usar a expressão do texto sagrado. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, a decisão do concílio, o texto sagrado diz que é uma decisão orientada pelo Santo Espírito e aprovada pela liderança da igreja, que não havia a necessidade de crentes serem circuncidados e cumprirem as regras dietéticas e guarda de sábado. Não precisa. Porque o entendimento é o mesmo. O entendimento é que nós, e aqui esse texto de Filipenses é maravilhoso, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, o corte da aliança, ela é feita muito mais profundamente em nós, uma vez que nós estamos em Cristo e recebemos todo o impacto do novo nascimento. Então, isso é fundamental. O que vai ser decidido em Atos 15 é que a gente deve se abster de comidas oferecidos a ídolos. Isso, inclusive, irmãos, lembrem-se disso quando chegar na época das festas juninas, viu? Eu sei que esse é um assunto para a gente conversar depois, mas lembre disso. Na época que tiver festa junina, essas coisas, você vai se lembrar de Atos 15, a determinação de você não comer comidas sacrificadas a ídolos, abster-se de imoralidades sexuais e abster-se de sangue, né? Animais sufocados, etc. Então, essas são as regras que foram definidas para a igreja no primeiro concílio da igreja. E segundo o texto sagrado, pareceu bom ao Espírito Santo isso. Ok. Alguma dúvida sobre essa ideia de circuncisão, incircuncisão? Essa é a parte mais complicada da aula, é a parte que eu levo mais tempo para explicar. Se vocês entendendo isso, o resto da aula é molezinha. Tranquilo? Só o piper. Só o piper é uma gíria maravilhosa, né? Bem novinha. Bora lá, então. Ok. Se a gente está nessa situação, ó, os gentios estão fora da promessa de Deus. O que é que acontece de fato? Primeira coisa, está falando de... Vou separar aqui o texto todo, tá? Para ficar mais claro. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Vida sem Cristo é a pior situação que a gente pode descrever. Estar sem Cristo é estar sem esperança de salvação. Estar sem Cristo é estar refém do pecado, refém de Satanás, é ter uma vida imerso em trevas. Então, basicamente, é terrível a situação do ser humano sem Cristo.
imersos no paganismo. Aí observa aqui, isso eu sei que também eu vou falar, e pode dar uma agonia em pessoas fora da igreja que me escutam dizer isso. Mas estar sem Cristo significa fundamentalmente duas coisas. Significa que nós vamos estar fora da comunidade de Israel, e significa dizer que vamos estar fora das promessas de Israel, e significa dizer que nós vamos estar sem esperança e sem Deus no mundo. Então, irmão, pastor, eu não tenho Cristo na minha vida, mas eu tenho Deus. Eita, tem não, viu? Jesus ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sei que nós vivemos em um mundo onde existe uma infinidade de divindades. Existem milhares de religiões. Porém, eu acredito que o único caminho, o caminho é artigo definido no singular. Não é um caminho, né? É o caminho que nos leva a Deus, é Cristo. Óbvio que, se a gente for olhar desde o Velho Testamento, em Cristo haviam promessas para todas as nações. Irmãos, desde Gênesis 12, Deus fala para Abraão que em Abraão serão benditos todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Ou seja, existe uma promessa, sim, de Deus para Abraão. Isso é fato. Não vou negar essa realidade. Só que, como as nações vão obter os benefícios da promessa que Deus fez, se não conhecem Cristo e não se chegam a ela pela fé? É aquela história. Imagina só que você tenha no seu bolso, um cheque de R$1 milhão. Só que você não sabe disso. Está num bolso. Só que esse cheque está perdido. Você nunca viu esse cheque na vida. Irmão, você vai continuar passando fome, você vai continuar com dificuldade, você vai continuar correndo atrás de pagar a conta com uma riqueza muito grande no bolso, mas sem conseguir obter o benefício dessa riqueza, porque você não se achegou a ela pela fé. Né? Então, quando você não sabe daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz, você não obtém o benefício disso. Isso, ou seja, quando a gente desconhece a Cristo, obviamente a gente não vai obter as promessas e os benefícios da obra de Cristo na nossa vida. Estar separado de Israel, isso aqui é uma palavra forte. A palavra, a ideia de excluído mesmo, é que está longe, não tem parte. A gente vai ver N promessas que Deus faz em Abraão, e nenhuma delas estando em relação a gente. Isso é muito forte. É uma constatação dura? É. Mas o fato é que Deus vai se revelar através de Abraão e para Abraão. Irmãos, eu quero que você sempre, quando estiver falando uma coisa sobre isso, lembre de uma situação. No mundo existem milhões de religiões. Das milhões de religiões que existem, religiões monoteístas, ou seja, religiões que acreditam que existe apenas um Deus verdadeiro, são 3. Existe o judaísmo, a religião que é originada em Abraão, a religião do povo judeu.
Existe o cristianismo, que também acredita em um único Deus, e também é originada em Abraão, através... E a diferença é que nós cremos que o Cristo, o Messias, já veio, e por isso é o que nos difere dos judeus. E existe os muçulmanos, o Islã, que acreditam que somente Alá é Deus. Deixando claro, Alá não é o mesmo Deus Jeová, certo? Deus é Deus, Alá é outro Deus. Tem nada a ver com a gente, viu? No entanto, a origem étnica do povo que originou a crença em Alá também parte de Abraão, né? Aquela região onde surgiu o islamismo é a descendência de Ismael, filho de Abraão com Agar. Então, irmãos, observa, as únicas religiões no mundo que creem que existe um único Deus verdadeiro se originaram em Abraão. Todas as outras acreditam em vários deuses e nenhum Deus ou um Deus que se mistura com a criação. Isso é muito forte. A gente perceber que existe, de fato, uma revelação especial que Deus fez com Abraão. Isso é fato. Então, bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó não estão chegando aos gentios fora de Cristo. Obviamente que existem também alianças, pactos que Deus fez ao longo da história. Aqui citando o pacto que Deus fez com Abraão, pacto que Deus faz com Moisés, pacto que Deus fez com Davi e uma série de outros pactos que, obviamente, os gentios não têm parte com nenhum deles fora de Cristo. Ou seja, estar sem Cristo para os judeus é não fazer parte da comunidade do povo de Deus e é não obter os benefícios das promessas de Deus. Obviamente, se você não tem essa parte com o povo de Deus, não tem essa parte com Deus, como é que você vai ter esperança na vida? Não vai ter. Esperança, e aqui eu vou destacar essa frase, a esperança é a âncora para a alma. Eu achei essa frase lindíssima. A esperança é a âncora para a alma. O que é que nos mantém firmes no momento de dificuldade? A esperança. A esperança. Pastor, mas está tudo ruim, está tudo complicado. Mas tu está desesperado de forma nenhuma. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida, meu filho. Eu vou estar desesperado por quê? Irmãos, sabe o que é o pior que pode acontecer? O pior cenário que pode acontecer com o ser humano, aquilo que não tem jeito na vida de uma pessoa, a morte, né? Não tem aquela história que a morte é sem jeito, né? É aquilo que iguala a todos os homens como um grande bando, rebanho de condenados. E aqui eu estou citando o Alto da Compadecida. Cara, a morte não tem jeito, né? O pior que pode acontecer para uma pessoa é ela morrer. Morreu, acabou. Não é assim? E para o crente? Paulo vai dizer que para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. O pior que pode acontecer para o crente é ele morrer. E quando o crente morre, o que é que ele tem? Vida eterna, gozo na presença de Deus, esperança de ressurreição, galardão preparado pelo Senhor. Irmão, pelo amor de Deus, o que é que pode ter de mal? O que é que pode nos abalar? De fato, nada. Se nós estamos em Cristo, a gente tem uma vida com esperança, com confiança. A gente descansa em Deus, porque sabe que aquele que cuida de nós não dorme nem tosqueneja. Então, assim, a gente sabe que
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem não tem com Deus, meu irmão, pode ficar lá vigiando o tempo todo, não vai adiantar nada. Mas para quem tem Deus, Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. A gente está descansado, está tranquilo no Senhor e o Senhor nos abençoando. Olha a diferença de estar em Cristo e sem Cristo. Observa, para nós judeus, perdão, para nós gentios, a nossa esperança de obter as promessas que Deus fez para Abraão, as promessas, as alianças, fazer parte do povo de Deus, é estar em Cristo. Isso nos dá uma esperança. Irmãos, finalizando, não adianta você acreditar no que quiser. Você pode acreditar em qualquer divindade que quiser. Seja lá qual religião, não vou estender que a lista é longe. Tanto faz. O fato é, nenhuma dessas divindades, nenhum desses sistemas de crença, nenhuma dessas religiões vai te deixar numa situação de relacionamento com Deus. Nenhuma. Pastor, mas isso daí é ser radical. Irmão, é como a fé em Cristo se apresenta, viu? Você pode acreditar nisso e pode não acreditar. Direito de cada um. Agora, se você é cristão, você abraça a fé e a realidade que você só tem relacionamento com Deus, você obtém paz com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você deixa de ser inimigo de Deus e torna-se filho de Deus. Já estudamos isso nesse trimestre. Através de Cristo Jesus. Você só se relaciona com Deus a partir de Cristo Jesus. Jesus, ele é o mediador entre homens e Deus. Ele é a ponte que nos leva até Deus. Ele é, se você quiser a melhor expressão, ele é a porta, né? Jesus vai dizer que ele é a porta das ovelhas, a porta que dá acesso ao Pai. É Jesus. Não existe outra maneira de chegar a Deus. Se você crer nisso, você é cristão. Se você não crê nisso, você crê em qualquer outra coisa, sem problema nenhum. Cada um crê no que quiser, mas o cristianismo aponta para a realidade que só existe um Deus verdadeiro e a única forma de chegar a esse único Deus verdadeiro é Cristo Jesus, seu Filho. Ponto. Isso não é algo que a gente possa discutir. É algo que a gente crê ou não crê, aí é com cada um. Amém? Pronto. Irmãos, chegamos aqui no final da nossa aula. Algum irmão ainda tem alguma dúvida? Se algum irmão tiver alguma dúvida, por gentileza, faça uso do chat agora. Não? Glória a Deus. Quando não tem dúvida nenhuma, tem duas possibilidades. Ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Só tem as duas opções. Então, ou foi muito bom, ou foi muito ruim. Eu oro para que tenha sido bom, tá certo? Pastor, quando a gente estuda tudo isso, a aplicação aqui para a nossa vida, eu vi um monte de coisa, e agora? O que é que eu faço? Irmãos, o objetivo dessas lições é que você entenda cada vez mais o tamanho do amor de Deus com a sua vida. Paulo vai chamar isso na carta aos Romanos, vai falar que existe uma oliveira, nós não fazíamos parte dessa oliveira, nós éramos uma oliveira brava, né? Nós éramos um mato sem valor, vou chamar assim. E que Deus, ele vai pegar essa vara de oliveira brava
e vai enxertar na oliveira verdadeira. E por conta desse enxerto, a vida da oliveira verdadeira, de Cristo, começa a passar para nós. E nós fazemos parte dessa grande árvore. A pergunta é, que grande árvore é essa? É Cristo? Ok, é Cristo. Mas o texto também está falando do povo judeu. Então, queridos, nós devemos ter, como cristãos, primeiro, um amor profundo por Jesus. Por Jesus. Porque Ele, Cristo Jesus, é que nos coloca nessa oliveira verdadeira. Segunda coisa que a gente tem que ter um amor e carinho por Israel, pelo povo de Deus. Irmãos, Deus ama Israel. Isso é fato. Deus ama Israel. Tanto que ele vai dizer para Abraão, olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. O que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer como cristãos? A gente tem que reconhecer o papel do povo de Deus na história da redenção, ser gratos a Deus pelo povo de Israel, orar por Israel, orar pelo povo judeu, orar, inclusive, para que eles venham a Cristo. Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai explicar sobre o plano de Deus para Israel. Deus tem um plano para Israel, o plano de Deus para Israel vai ser concretizado, Deus ama Israel e vai levar a salvação para o seu povo. O nosso papel como igreja é falar, puxa, eu não vou me gloriar contra Israel, porque na realidade eu não tinha essa promessa e eu obtenho agora mediante a fé. Então eu tenho que bendizer e glorificar Israel, agradecendo a Deus e abençoando Israel. Eu acho que o Senhor vai se agradar muito dessa nossa atitude. Então, que nós oremos por Israel, que a gente peça paz para Israel e que Israel venha a reconhecer Cristo como o Messias prometido que veio e que em breve voltará para buscar o seu povo. Amém, queridos? Então, quero, nesse momento, agradecer